Fala pessoal, como vocês estão? Vinícius do canal Footstats aqui para mais um vídeo de validação. Brasileirão, né? Tá acabando, 37ª rodada. Eu tô gravando no domingo, que já começou a 38ª e eu não fiz o vídeo de validação ainda. Era pra mim ter feito antes, mas eu acabei não conseguindo por causa da correria, né? Das outras competições eu já gravei bastante coisa. Mas eu tive que fazer as análises dos jogos também, então acabou demorando um pouquinho. E convenhamos, né, dá para fazer no domingo, porque o único jogo que foi adiantado que foi o Mirassol e Flamengo, um jogo que não valia nada, né, os dois times já sem nada para fazer no campeonato. Então não fazia muito sentido a gente fazer análise desse jogo, eu nem fiz, eu só, na verdade, quis testar uma atualizaçãozinha no prompt, serviu para isso, basicamente. Apenas, assim como outros jogos que acho que é Vasco e Atlético Mineiro, Corinthians e Juventude e Sport e Grêmio, né? Eu nem vou fazer análise desses jogos, porque só me tomaria tempo. São jogos que todas essas equipes já estão indo com times reserva, né? Alguns já deram folgas, né, pro elenco, então não faz sentido. A gente vai fazer só dos jogos que estão valendo, né? E provavelmente eu vou fazer um jogo ainda para subir. Então, quando você tiver, na verdade, quando você estiver vendo esse vídeo, até já foi pro ar, que é simulando, né? Essa última rodada, principalmente a questão do rebaixamento. Mas como eu disse, provavelmente esse vídeo aqui da validação vai sair depois desse outro vídeo. Beleza? Bom, a gente tá vendo aí, deixa eu pegar aqui a listinha das nossas últimas rodadas, né? Na última rodada a gente teve uma bela queda, né? 52,40 na síntese e 56,40 na lista completa, né? Uma quedinha, vocês estão vendo as médias aí, né? 68,49, próximo dos nossos 70%, né? E 57,11, próximo dos 60% que a gente busca também, né? Vou até colocar aqui já a 37ª que a gente vai validar agora. Bom, vamos validar então, porque a gente sabe que o vídeo do Brasileirão é longo, né? Porque são muitos jogos pra gente validar. Pera aí, deixa eu só ver uma coisa antes. Porque nem todos os jogos são dessa rodada, né? Deixa eu pegar aqui no celular que fica mais fácil. Então a gente vai fazer a análise de todos, mas a gente não vai entrar para nossa conta geral todos, né? A gente sabe que algumas partidas foram adiantadas. Eu acho que é as últimas, se eu não me engano, mas eu vou confirmar aqui. Por exemplo, Vasco e Mirassol foi da 37ª. A gente tem Red Bull Bragantino que não valeu e Atlético Mineiro e Palmeiras que não valeram para essa rodada. Valeram para a 34ª. Vamos fazer a validação e vamos atualizar essas duas partidas lá. Então a gente vai fazer a validação, vai atualizar o nosso guia. Então a 34ª vai ter as porcentagens aqui atualizadas e vamos ver se elas melhoraram ou não. Mas vamos lá, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Vou pegar o radarzinho aqui do jogo do Vasco. Vitória do Mirassol, né? Surpreendendo ninguém, né? Porque o Mirassol faz um campeonato excelente, venceu por 2-0. Eu não vi o jogo, mas o pessoal disse que o Vasco até que jogou bem, né? Mas não interessa muito, né? A questão é a equipe vencer. Tinha chance ainda de buscar uma. Acho que tinha chance, né, de buscar o São Paulo ainda, mas não conseguiu. Acabou ficando pelo caminho e vai disputar a Sul-Americana. Já vai fazer testes agora, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. Deve botar alguma. Parece que eu vi que eles vão testar alguns garotos da base. O Atlético Mineiro deve fazer a mesma coisa, né? E fica o foco, né, para a Copa do Brasil, né? No meio de semana aí joga contra o Fluminense. Ou seja, o Vasco não acabou indo. O Vasco, na verdade, tem que poupar jogadores até por isso, né? O Atlético Mineiro foca no trabalho do São Paulo para a próxima temporada. Bom, ele está finalizando aqui. Os jogos da Copa do Brasil nós vamos fazer, tá? Vamos fazer todos os jogos até a final, vamos acompanhar. Vai estar sem filtro, porque acho que quando a gente começou esse projeto não teve rodada, então vai estar sem filtro, então cuidado. Vamos validar? Escanteios no segundo tempo, over 5, red. Total de finalizações, over 23,5, red. Escanteios nos primeiros 10 minutos, green. Cartões, over 4,5, green. E resultado do segundo tempo, Vasco empate, red, né? Foi lá que o Mirassol venceu. Resultado red, quantidade de gols, green. Ambos marcam red. Escanteios, total, quantidade de cartões, green. Finalizações, red. Chutes a gol, green. Resultado HT, green. Gol HT, green. Cantos HT, green.
Resultado do segundo tempo red, gols segundo tempo green, escanteio, segundo tempo dupla chance, empate, devolve handicap, placar exato red, primeiros 10 minutos green, race cantos red, mais cartões, mais finalizações, mais chutes a gol e tempo mais gols green, performance red. Então 40% na síntese e 54% na lista completa, né? Bom, vamos lá. O que aconteceu, né? O algoritmo acertou o volume, cantos totais, chutes a gol e cartões, e o cenário temporal. Primeiro tempo travado, o segundo tempo aberto. O erro fatal foi confiar na reação do Vasco e na produção ofensiva do Mirassol após abrir o placar. O fator game state, né, o placar, o guia projetava o Mirassol atacando e gerando cantos no ace, né, quando o Mirassol fez 1-0. Eles estacionaram o ônibus, o Vasco fez 10 escanteios sozinho, invertendo totalmente a lógica de quem tem mais escanteios. A mira torta confirmada, o Vasco precisou de 14 chutes para gerar mísero 0,66 de XG. Isso é eficiência de time rebaixado, o auditor avisou. Aqui o filtro de aprendizado é o que ele vai trazer lá para a gente fazer um filtro novo a partir dessa rodada, né? Então, assim, primeira partida ruim, né? 40% e 54%. Números ruins. Abaixo tanto que a gente esperava. Vamos para a próxima partida, que foi Grêmio e Fluminense. Vamos ver se a gente melhora nessa partida. Eu acho, pelo que eu lembro das entradas, né? Que eu acabei executando nessa partida, eu acho que a gente não foi bem nessa rodada do Brasileirão, viu? Pelo que eu tô lembrando das entradas aqui, não foi bem. Se bem que na questão das entradas eu tô mudando o prompt. Esse sábado foi muito bem mesmo. Mesmo com algumas partidas a gente errando praticamente tudo. Vocês vão ver na validação aí. O jogo Bournemouth e Chelsea, né, que foi 0-0. Nós escolhemos 5 entradas e erramos 5. E mesmo assim o dia foi muito positivo. Foi impressionante, assim, o comecinho do dia foi ruim e depois ele alavancou, que foi uma beleza. Então logo só uma pequena mudança que eu fiz na verdade não foi nem no prompt, foi no jeito da gente jogar. Eu tava achando que ele tava se viciando por algumas outras informações que eu tava colocando, eu resolvi fazer isso meio que cru. E, poxa, deu muito certo. Coloquei mais um filtro em cima, que era um outro filtro que eu tava testando já. E aí, acho que vai dar bom, viu? Falo pra vocês que devemos ter bons resultados. E aquilo, né? Se eu conseguir validar isso por 3 meses consecutivos, aí eu vou passar pra vocês. Mas, ou seja, vai demorar. Tem dezembro, janeiro e fevereiro aí. Vai demorar, galera. Não vem, vai vir junto com o carnaval. Vai ser nosso experimento do carnaval. Até o carnaval vamos ficar só na nossa apresentação comum. Próximo jogo, né? Grêmio e Fluminense. Que vitória do Fluminense, né? Zubeldia, hein? Muito bem. Síntese. Mais escanteios, Grêmio Green. Over 0,5 escanteios nos primeiros 10 minutos Green. Dupla chance, Grêmio empate Red. Over cartões Red. Lista completa. Resultado, quantidade de gols e ambos marcam Red. Quantidade de escanteios Green. Quantidade de cartões e finalizações Red. Chutes a gol Green. Resultado no intervalo Red. Quantidade de gols no intervalo, escanteios no intervalo Green. Resultados no tempo Red. Gols no segundo tempo Green. Escanteio no segundo tempo, dupla chance, empate, anula, handicap, placar Red. 10 escanteios nos primeiros 10 minutos, times com mais escanteios Green. Times com mais cartões Red. Times com mais finalizações, chutes ao gol e tempo com mais gols Green. Análise de performance Red. 50% no top pick, né, na síntese, e 41,6% na lista completa, né? Mais uma partida ruim, né? O que aconteceu com essa partida? Presenciamos um clássico de volume fantasma versus eficiência cirúrgica. O Grêmio fez exatamente o que o filtro V5.3 previu na regra da mira torta. Teve volume massivo, 16 finalizações, 10 escanteios, 7 chutes no alvo. Dominou o território, mas foi punido pela bola parada e contra-ataques letais. O Fluminense operou uma anomalia estatística, vencendo o jogo com 0 escanteios e apenas 4 finalizações totais. O que devemos manter como sucesso, a leitura de mercado de volume, Proprietary Markets, foi impecável. Quem seguiu as dicas de escanteio Grêmio over finalizações Grêmio e cantos 10 primeiros minutos lucrou. O algoritmo entendeu perfeitamente que o jogo seria jogado, apenas não previu que o Fluminense seria 100% letal em suas chances. Fica a dica aí para a Copa do Brasil, né? O que devemos corrigir? Precisamos calibrar o peso do risco de contra-ataque em times com posse alta e defesa adiantada. Grêmio. A estatística de ambos marcos foi derrubado não por volume do Flu, mas por erro defensivo do Grêmio.
eu diria, de erro defensivo do Fluminense, né? Que tomou um gol de escanteio logo depois de abrir 2-0. Dá pra até pra chamar de uma desatenção ali, né? Próximo jogo que a gente vai analisar vai ser Bragantino e Vitória. Esse já é pela 34ª. Então a gente vai validar e vai lançar ela na 34ª. Vou pegar porque esse radar tá no final, porque eu justamente separei as rodadas aqui. Deixa eu criar um Word aqui separado, justamente para isso. Depois eu junto com... Eu fiz isso. Só tem um Word separado só. E depois a gente joga lá na validação da 34ª. Bragantino que tinha chance, né, de ser rebaixado ainda, mas pegou o Vitória e simplesmente goleou. O Vitória que está na zona de rebaixamento nesse momento, né? Enfrenta o São Paulo agora na próxima rodada, em casa. E o Bragantino visita o Internacional, que também está na zona de rebaixamento. Então, Bragantino e São Paulo é decidindo o rebaixamento aí, né? E por incrível que pareça, os dois trocaram adversários, né? Pressão, né? Última rodada emocionante aí na zona de baixo da tabela. Vai ser bem interessante acompanhar. Eu curto acompanhar nos programas, tudo de fora. Eu sou São Paulino, né? Então vejo muita coisa aqui de São Paulo. É que como tem os rivais, eu não curto acompanhar muito o programa dos rivais, não. Mas de outros estados, assim, Minas, Rio Grande do Sul, pessoal de Fortaleza. Puta, eu gosto bastante. Eu lembro que quando o Bahia tava disputando também para ser rebaixado, eu via muito com o pessoal de lá, da imprensa local, né? Muito, muito legal acompanhar. Eu curto, mas, principalmente, eu curto acompanhar, ter essas novas ideias, né? Esses novos pensamentos. A gente fica muito centrado aqui em São Paulo, né? Não acompanha muito a imprensa de outros lugares, ou influenciadores de outros lugares. Eu curto acompanhar essa galera aí, bem interessante. Bom, vamos lá. Na síntese, primeiros escanteios, primeiros 10 minutos, red. Time com mais escanteios, green. Quantidade de gols, green. Quantidade de finalizações, green. Lista completa. Resultado e gols, green. Ambos marcam quantidade de escanteios, quantidade de cartões, red. Total de finalizações, chutes a gol, green. Resultado HT, gol, HT, escanteio, HT, red. Resultado segundo tempo, green. Gol segundo tempo, green. Escanteio segundo tempo, red. Dupla chance, empate, anula e handicap, green. Placar exato, escanteios nos 10 primeiros minutos, red. Mais escanteios, green. Mais cartões, red. Mais finalizações, mais chutes a gol, green. Tempo com mais gol, red. Performance, green. 75% na síntese, 56% na lista completa. Melhor, né? Tivemos uma melhora aqui, quase próxima ali. Se a lista completa tivesse mais um ou dois indicadores, a gente chegaria nele. O que aconteceu? O fenômeno do blowout. Protocolo V5.3, ele que dá esses números, não sei por que é tão difícil assim. Alertou sobre o risco de blowout, goleada precoce. E sugeriu cautela em cartões e escanteios totais. Isso se concretizou de forma extrema. Ao fazer 2-0 em 8 minutos, o Bragantino matou a necessidade tática de pressionar pelas pontas, menos escanteios. E o Vitória, atordoado, não competiu fisicamente, menos cartões para o visitante. O que acertamos, né, é o sucesso, volume ofensivo e XG. A leitura de que o Bragantino criaria muito, over finalizações, over chutes ao gol, foi cirúrgica. Mercado de gols, identificamos corretamente a fragilidade defensiva do Vitória. Over 1,5 bateu fácil. Hierarquia, identificamos corretamente quem mandaria no jogo. Handicap, empate anula e mais escanteios. Onde erramos, pontos de atenção, né? A maldição dos 100 minutos, dos 100%, nos primeiros 10 minutos. O indicador tinha 100% de acerto na temporada, a falha que ensina que gols cedos anulam cantos cedos. Se a bola entra no gol, não há defesa do goleiro para escanteio. Subestimação do ataque. O filtro mira torta nos fez duvidar da capacidade do Bragantino de golear. O time contrariou a estatística recente e foi letal. 4 gols de 2,48 XG. Isso aqui é importante porque ele errou justamente o handicap. Não, ele acertou o handicap. Ah, talvez ele errou, tá falando do placar exato, né? Mas o handicap ele acertou, então não sei se realmente foi um erro assim. Porque no handicap ele acertou, né? Acertar placar exato é bônus, né, galera? Convenhamos, né?
Bom, próximo jogo, agora a gente vai para os jogos do dia 3, Fortaleza e Corinthians. Bem que esse jogo do Bragantino foi dia 3 já, né? Vitória do Fortaleza, que teve simplesmente um milagre operado pelo Breno, né? Goleiro do Fortaleza, que era goleiro do Grêmio. Aliás, eu não entendo até hoje porque o Grêmio deixou liberar, já achava bom goleiro, já, jovem bom goleiro. Sei lá, vai entender. Fez um milagre, praticou um milagre impressionante, velho. A partida que fez o Breno. E que recuperação do Fortaleza, hein? Inacreditável que o time do Palermo tá fazendo aí. Meu, parabéns, que campanha incrível de recuperação. O problema é que tem um adversário que vai lutar por alguma coisa. No Botafogo ainda busca vaga direta na Libertadores. Tá sem zagueiro praticamente, né? Deve ter improviso na zaga. E querendo ou não, o time melhorou, né? O Ancelotti tava sendo responsável. Tava sendo pressionado ali, mas o time melhorou com ele nos últimos rodadas. Mas a gente tá falando aqui de Fortaleza, que melhorou muito com o Palermo, né? E o Corinthians que fez até uma boa partida, né? Não fez uma partida ruim, não. Já tá pensando na Copa do Brasil, né? Tem um baita confronto contra o Cruzeiro. O Cruzeiro bem favorito pelo que o Corinthians tá jogando. Mas é mata-mata, né? Então a gente tem que respeitar, acho que principalmente os jogadores de ataque ali do Corinthians, né? Que são decisivos, pode definir o jogo ali por um lance direto. Bom, aqui eu já tô vendo que tivemos um problema nesse jogo, né? Na síntese, Fortaleza mais escanteios, Red, over 0,5 gols over 0,5 escanteios primeiros 10 minutos, Red, Fortaleza over 5,5 escanteios, Red, under 4,5, Red e Fortaleza empate anula, Green. Resultado final, Green, quantidade de gols, ambos marcam resultado no intervalo, Red, quantidade de gols no intervalo, Green, resultado no tempo, Red, né? Gol segundo tempo, dupla chance, empate anula e handicap asiático, Green. Placar exato, Red. Tempo com mais gols, Green. Escanteios, erramos todos. Cartões, acertamos um e erramos outro. Volume, acertamos dois, erramos três. 20% na top, na síntese, e 41% na lista completa. O Gui acertou o macro resultado, vitória do Fortaleza, e intensidade física, cartões e finalizações totais. Mas falhou catastroficamente na leitura tática de escanteios e domínio territorial. A variável golceira do favorito não foi ponderada suficientemente, causando a quebra de todos os indicadores de volume do mandante. Análise pós-jogo, o que aconteceu? O fenômeno do gol aos 8 minutos, toda a nossa projeção de escanteios baseava-se no Fortaleza precisando propor o jogo para sair do Z4. Ao marcar ao 1-0 aos 8 minutos, Fortaleza entrou em modo de autopreservação. Posse de bola caiu para 30%, anomalia para o mandante favorito. O Corinthians foi forçado a sair da toca, gerando 20 finalizações e 2,26 de XG, muito acima da sua média de 0,96. O que manter a leitura de overcartões em jogos de vida ou morte se provou exata, 6 cartões. Bom dica para essa rodada, né? A leitura de over finalizações totais também foi pressiva, o jogo foi intenso, apenas os lados se inverteram. O que corrigir? Nossa dependência na média histórica de escanteios não considerou o cenário de vantagem precoce. Precisamos de um gatilho de proteção para esse cenário. Isso vai acontecer, né? Porque ele já fez isso já falou sobre isso no jogo do Bragantino, né? Que não vai entrar exatamente nesse guia aqui, né? Porque foi outra rodada. Mas eu acredito que ele vai colocar esse filtrozinho aí de observação, né? Uma coisa que a gente está percebendo também, que eu já tinha falado na última rodada, e acho que essa rodada vai ser a mesma coisa, e a última rodada provavelmente vai ser igual. Jogos de importância diferente para as equipes. Isso vai causar uma anomalia. Vai causar, não é. Eu já espero, já era o que a gente esperava, essas anomalias. Eu achava que a anomalia ia acontecer no Brasil, eu sempre tive essa impressão, por conta que os times brasileiros trocam muito de treinador. Isso muda o padrão da equipe. Então você tem um treinador que entra, por exemplo, para salvar do rebaixamento, ele joga todo fechado. Aí vem o treinador que joga um jogo mais solto, muda completamente o padrão da equipe. Então eu achei que isso ia acontecer, achei que isso ia ser um problema nessa partida e não foi. Tinha um pelinho aqui, deixa eu tirar. Não sei se vai desligar o microfone. E assim, então não aconteceu.
até achava que ia acontecer e não aconteceu. Isso fica meio que bom, né? Porque a gente tem ali nossas médias ok, nada além de ok, né? Regular ali. Mas fica essa atenção, então a gente tem que criar justamente esses filtros para que a gente chegue nos nossos números ideais, né? E a gente não está conseguindo 2 rodadas, essa rodada com certeza não vai rolar. Bom, então Juventude Santos, né? 3-0, hat-trick do Neymar. Over 0,5 escanteios, menos 10 minutos green. Total de finalizações over 23,5 red, por uma finalização. Juventude handicap no campus green. Over 5,5 cartões red. Santos o empate green. Ambos marcam red. Resultado final green, quantidade de gols green. Ambos marcam quantidade de escanteios, quantidade de cartões e finalizações red. Chutes a gol, resultado no intervalo green. Gol intervalo red. Canto no intervalo green. Resultado do segundo tempo red. Gol segundo tempo green. Canto segundo tempo red. Dupla chance empate anula handicap asiático green. Placar exato red. Primeiros 10 minutos mais escanteios green. Mais cartões red. Mais finalizações green. Mais chutes a gol red. Tempo com mais gol green. E performance red. Então. É aquele. 50% aqui, né? Nem precisa pensar aqui. 54,1% na lista. Por que não deu outro número, né? Na lista completa. Mas aqui tá claro que é 50%, né? Mas não deu. Não informou, mas a gente viu que é 50%, né? Conclusão da análise, né? Foi um jogo de volume fantasma versus eficiência letal. O sucesso da leitura tática de quem teria posse e o Cantos foi perfeita. Cravamos que o Juventude teria mais escanteios, mais finalizações totais e que o Santos sairia com o resultado. O mercado de 10 minutos de empate no HT foram leituras cirúrgicas. Isso aqui até é um resultado ok, viu? Pra ele acertar isso. O fracasso. O modelo superestimou a capacidade da Juventude de transformar volume em perigo real. Até fez um gol de Juventude, né? Mas estava impedido. Esperávamos gols do Juventude, mas eles produziram um XG pífio de 0,54 com 12 chutes. Além disso, o 3-0 precoce matou o mercado de cartões e escanteios no segundo tempo. Querendo ou não, o Santos faz os gols rápido, né, no segundo tempo. E realmente foi um problema aí para esses mercados de volume, né? De novo, né, isso é o que ele vai corrigir. Pode até falar, mas foi no segundo tempo tudo, mas geralmente cartões, até por isso eu não trago o mercado de cartões no primeiro tempo. Porque geralmente cartão é no segundo tempo. O jogo pega no segundo tempo e sai cartões no segundo tempo. Então, meio que comum isso acontecer. E o jogo ser resolvido, querendo ou não, por um 3-0, um placar muito elástico. Eu sempre falo que o 0-0 e placar elástico geralmente quebram a nossa análise. Até abrindo um parênteses aí, no jogo da Série A italiana, Inter e Como, foi ao contrário. A gente esperava uma goleada da Inter. Aconteceu. Assim, não é que eu esperava uma goleada, na verdade. Né? A gente esperava muito volume da Inter, né? E a goleada ajudou a gente nisso. Então, em alguns casos, até que trazem um retorno pra gente aí. Mas nem sempre acontece. Nesse caso aí, um placar elástico, principalmente os 3 gols no segundo tempo, deu uma quebrada, principalmente nos nossos mercados de volume, né? Bom, e aqui em São Paulo Internacional, 2 times que vinham de goleada, e o Internacional conseguiu a façanha de tomar, não tomar goleada, né? 3-0 não é goleada, mas tomar mais um placar elástico aí pro São Paulo, né? E jogou daquele jeitinho, se tivesse forçado, teria devolvido os 6, o Internacional ia ter pagado os 6 que tomou do Fluminense, mas dá pra entender, né? O time todo esfacelado, machucado, sai um jogador machucado, impressionante. E o São Paulo tá próximo da oitava posição aí, né? Que pode dar vaga pra Libertadores, né? Pode. Pré-Libertadores ainda. Bom, vamos ver como é que foi, então. Escanteios nos primeiros 10 minutos, Green. Over 1,5 gol na partida Green. Dupla chance Green. Internacional clean sheet Green. Que não ia ter clean sheet, né? Over cartões Red e handicap asiático Red. Lista completa. Resultado e gols Green. Ambos marcam Red. Escanteios Green. Cartões Red. Finalizações, chutes a gol. Resultado HT, gol HT Green. Tanto HT é Red isso aqui, né? Mas ele considera Red, tá? Resultado, segundo tempo, gol, segundo tempo, canto, segundo tempo, dupla chance, empate, anula e handicap Green. Placar no exato Red. Escanteios 10 primeiros minutos Green.
Mais escanteios red, mais cartões green, mais finalizações red, mais chutes a gol green, tempo com mais gol red e XG green. Então, 66,6% na síntese e 70,8% na lista completa. Esse aqui é bom número, né? Faltou a gente transformar a lista completa na síntese. Análise do analista. O que aconteceu com essa partida? O jogo seguiu o roteiro do favorito em casa, com perfeição técnica mais o efeito do placar, game script. Distorceu as estatísticas de volume secundário. São Paulo foi cirúrgico, matou o jogo no final do primeiro tempo e início do segundo. Isso fez com que o São Paulo tirasse o pé. Aconteceu mesmo. Menos finalizações totais, menos cantos. E o Internacional entrasse no modo desespero ineficiente. Muitos chutes para fora, muitos escanteios inúteis. E devemos manter como sucesso, leitura de gols e resultado. A fragilidade defensiva do Inter fora de casa foi o pilar central e se confirmou plenamente. O filtro 10 minutos, a decisão de reabilitar esse mercado foi acertada, a tendência de pressão inicial se manteve. Tem que ver, né? Vamos ver se com as outras partidas foi acertada. Leitura de eficiência, né? Previmos que o São Paulo teria melhor qualidade de chance e mais chutes no alvo, mesmo que o Inter tivesse volume sujo. Isso se confirmou, São Paulo 7 no gol e Inter 4. O que devemos corrigir? A projeção de handicap de desafios em jogos com alta probabilidade de desequilíbrio, favorito versus time em uma fase, precisa ser ajustada. Quando o time abre 2 ou 3 gols, ele cede a iniciativa. O algoritmo precisa ponderar mais o risco de goleada no cálculo de posse de bola futura para escanteios. Esse aqui, mais um jogo que ele falando sobre disparidade, que não foi exatamente sobre o gol cedo, né, mas sobre talvez a disparidade do jogo ser resolvido cedo, né. E querendo ou não, isso aconteceu nessa rodada aqui, né. Muitas partidas meio que se resolveram cedo demais. Bom, o próximo jogo aqui, Bahia e Sport Recife. Jogo que não valia muita coisa, né? O Sport já tá daquele jeito, rebaixado. Em crise política, né? Parece que o presidente vai renunciar, vai sair. Crise financeira também, né? Clube em uma situação não muito boa aí pro ano que vem, né? Voltando pra Série B. Eu gravei tanto vídeo que minha voz não se recuperou ainda, né? No sábado, na sexta, na verdade. Eu gravei 7 vídeos que foi antes dessa rodada começar, né? Na rodada do último final de semana ou do meio de semana. Minha voz foi pro vinagre. Ah, beleza. E agora não gravei vídeo no sábado justamente por causa disso também. Mas já tá ficando ruim de novo, né? Complicado, né? Ficar gravando muito vídeo assim. É bom que gera conteúdo, mas a voz vai pro buraco. Bom, o que falar desse jogo aqui, né? O Bahia disputa ainda, né? Com Fluminense e Botafogo ali. Acho que é a sexta vaga, né? Porque o Botafogo tá em sétimo, né? É isso, né? Sexta que daria vaga direta por conta que o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? É óbvio que se o Cruzeiro ou o Fluminense for campeão, abre mais uma vaga, né? Pra direto. Não, se bem que não, né? Dois times vão pro... até o quinto vai e o sexto e o sétimo não vai. Aqui, na verdade, são 6 asseguradas, né? A gente tem a sétimo e a Copa do Brasil depois da oitava. É isso. Então só tem duas. Dois sempre vão pra Libertadores. É isso que eles estão disputando agora. Bom, vamos ver como é que foi a síntese. Indicador dos escanteios, primeiros 10 minutos green. É aquilo, né? Ele tinha tirado na outra, a gente viu que bateu em quase todas, ele colocou nessa. Alguns a gente viu que bateu, no último jogo bateu, e outros a gente viu que não bateu. Resultado confirmado, green. Escanteios do visitante over, né? O red, né? Over era pra... O visitante tem escanteios, né? Por um escanteios, né? Nós estava no over 2,5. E quantidade de cartões green. Lista completa. Resultado, gols, ambos marcam green, escanteios red. Cartões, finalizações, chutes a gol, resultado, gols, escanteios, primeiro tempo. Gol, primeiro tempo. Resultado, primeiro tempo, gol, primeiro tempo. Escanteio, primeiro tempo, resultado, segundo tempo. E gol, segundo tempo, green. Escanteio, segundo tempo, red. Dupla chance, empate, anula. Handicap asiático, placar exato. Primeiros minutos, green. Mais escanteios red, mais cartões green, mais finalizações, mais chutes a gol green, tempo com mais gols red e performance green. 75% na síntese, 82% na lista completa. Partida excelente. Análise do roteiro da partida, o que aconteceu, né? O massacre da Fonte Nova e o paredão do esporte.
A previsão do auditor sobre a vitória do Bahia e o placar exato foi perfeita. O que impediu uma goleada histórica, over 2,5 ou 3,5 gols, foi a atuação sobrenatural do goleiro do Sport, que realizou 12 defesas, sendo 10 dentro da área. Caraca! XG real 3,13 versus 2 gols. Realmente era para ter sido mais, a gente deu sorte nesse placar exato. O Bahia produziu para golear, mas parou no goleiro. Isso valida a nossa leitura ofensiva, over finalizações e chutes ao gol, mesmo que o over 2,5 gols tenha batido na trave figurativamente. O erro nos escanteios, o Sport Recife foi anulado a um nível que não permitiu nem o volume morto. Apenas 38% de posse e preso em seu campo defensivo, eles não conseguiram forçar escanteios. Partida muito boa aí, né? Da nossa validação. Aquilo, algumas partidas vão acabar anulando a outra, né? Geralmente quando isso acontece, não temos bons números, viu? Tô lembrando de outras competições que aconteceram isso. Não fico muito feliz por isso não, porque é exatamente isso. Uma anula a outra e a gente vai para baixo aí, ó, esse nosso número aqui. Bom, Atlético Mineiro e Palmeiras, que é o outro jogo que valeu pela 34ª, né? E o Atlético Mineiro conseguiu perder em casa para o Palmeiras, que vinha bem mal aí por conta da perda da Libertadores e da perda do Campeonato Brasileiro. Ainda teve o Piquerez expulso e mesmo assim o Atlético Mineiro tomou 3-0. Quando o Piquerez foi expulso já estava 2-0 já, né? Mas poderia ter reagido, né? Não conseguiu. Uma pequena crise aí no Atlético, né? Perdeu a final da Sul-Americana. O brasileiro mal, o São Paulo deu uma pequena melhora no time. Mas assim, convenhamos, né? Não acho que não é culpa só do treinador nesse caso, né? O Atlético tem outros problemas, inclusive de SAF, direção aí. Vai ser bem interessante ver como é que vai ser esse 2026 do Atlético, viu? Deve baixar a folha e se livrar de alguns jogadores e vai ter investimento. O time já teve problema financeiro esse ano. Como é que vai ser o próximo aí? E olhando o Cruzeiro, né? Alavancando aí. Deixa ele completar aqui. Bom, finalizado, vamos para síntese. Tivemos 6, né? Escanteios over 9,5 green. Primeiro tempo, Atlético clean sheet no HT falhou. Cartões falhou. Escanteios nos meus 10 minutos falhou. Dupla chance gols green. 50% de novo, né? Resultado e quantidade de gols green, ambos marcam red. Quantidade de escanteios green, quantidade de cartões red. Finalizações total green. Chutes a gol green, resultado intervalo red. Gol intervalo red. Cantos intervalo red. Resultado no segundo tempo red. Gol segundo tempo green, canto segundo tempo green, dupla chance green, empate anula green, handicap exato green. Placar exato red, escanteios nos primeiros 10 minutos red, mais escanteios green, mais cartões green, mais finalizações green, mais chutes a gol red, tempo com mais gol red, performance green. 50% na síntese e 54% na lista geral. O sucesso do filtro mira torta, a maior vitória desta análise foi a implementação do filtro. O dado, o Atlético chutou 33 vezes, teve 10 escanteios, 9 chutes no alvo e 1,91 de XG. Fato, marcou 0 gols. Acerto, o filtro nos impediu de recomendar a vitória do mandante, focando no volume em escanteios e finalizações. Quem apostou em vitória do Galo perdeu feio. Quem seguiu o guia e apostou em over escanteios ou over finalizações teve um lucro massivo. A leitura de que o Atlético gera volume e não converte foi cirúrgica. Quebra do padrão defensivo. Blowout inesperado. Falhamos ao prever a resistência defensiva do Atlético Mineiro no primeiro tempo. O gol aos 9 minutos e a expulsão do jogador do Palmeiras, que paradoxalmente fez o Palmeiras recuar e jogar no contra-ataque mortal. Criaram um cenário de jogo atípico. O Atlético teve 71% de posse de bola no segundo tempo, bombardeou 21 chutes, mas sucumbiu à eficiência do Palmeiras. Pontos de atenção. Red Card Effect, a expulsão distorceu as estatísticas de posse e finalização. O volume do Atlético foi inflado pela vantagem numérica. Eficiência é maior que volume. O Palmeiras provou que XG baixo com alta conversão, 0,93 de XG no primeiro tempo, virando 2 gols. Destrói análises baseadas apenas em médias defensivas. E caiu o recado, né? Bom, convenhamos que essas duas partidas da 34ª não vai mexer em nada, né? Tipo, talvez até piore a nossa média aí
É complicado fazer isso porque você vai trazer para um filtro diferente do outro, mas querendo ou não, esse filtro deveria funcionar para isso também, né? Então, coisa que só acontece no Brasil, né? Bom, e o jogo do título, né? Flamengo e Ceará. Deixa eu pegar um radar aqui. O jogo do título, né? No Maracanã. Flamengo campeão brasileiro, né? Mesma semana sendo campeão, praticamente na mesma semana aí, no espaço, né, de 7 dias, sendo campeão da Libertadores e campeão brasileiro aí. Boa, bom ano pro Felipe Luiz, né? Excelente aí. Muita gente duvidou dele aí. Não sei como a galera duvida dele ainda. E o cara faz um trabalho excepcional, um excelente trabalho no Flamengo. O time tá voando. E tem a galera que acha ruim ainda. Convenhamos, né? Time muito seguro defensivamente. Tem alguns problemas ali no centroavante, né? Porque até tem só o Pedro, né? O Juninho oscilou bastante, mas ele achou boas soluções com o Bruno Henrique ali. Bola parada forte. Acho que não dá pra questionar esse trabalho, não. E vai forte pro Mundial, hein? Bom, vamos lá para a síntese. Flamengo over 1,5 gols red. Resultado do segundo tempo green. Handicap asiático red. Cantos primeiros 10 minutos green. E race escanteios. Cantos primeiros 10 minutos red. E race escanteios green. Resultado final green. Quantidade de gols red. Ambos marcam green. Escanteios totais red. Cartões green. Finalizações e chutes a gol red. Resultado HT gol HT escanteio HT green. Resultado segundo tempo, gol segundo tempo red. Escanteio segundo tempo, dupla chance empate anula green. Handicap, placar exatos, escanteios primeiros 10 minutos red. Mais escanteios green, mais cartões red, mais finalizações e mais chutes a gol green. Tempo com mais gols e performance em red. Aproveitamento geral, 50% na lista completa. E quanto foi na síntese? 40%. Bom, vamos lá, ver o que aconteceu. Fantasma do Ceará. O Ceará teve um desempenho ofensivo inexistente, XG de 0,02. Isso matou qualquer aposta em over, realmente, né? E dependesse de uma mínima contribuição do visitante. O guia previu que o Ceará não marcaria, mas esperava que eles ao menos chutassem para gerar tiros de meta ou escanteios, o que não ocorreu. A preguiça do Flamengo no segundo tempo. O filtro avisou sobre o risco do blowout e jogo morto e foi exatamente o que aconteceu no segundo tempo. Primeiro tempo, 10 chutes, 5 escanteios e um gol intenso. Segundo tempo, 5 chutes, 2 escanteios, 0 gols. Ritmo de treino. O Flamengo, vendo que o Ceará não ameaçava, apenas rodou a bola, 69% de posse. A inversão de faltas, posse estéreo defensiva. O Flamengo fez mais faltas que o Ceará, 11-5. Isso é raríssimo em jogos onde o time tem 70% de posse de bola. Indica que o Ceará mal conseguiu ter a bola para sofrer faltas. O Flamengo matou qualquer contra-ataque na origem com faltas táticas. Essa aqui é uma questão interessante, né? Que ele, mesmo desempenho sendo ruim, ele citou algumas questões que poderia fazer com que o jogo acontecesse, né? Mas mesmo assim, nem ele contava com a total ineficiência da equipe do Ceará, aí, né? E foi o que aconteceu, né? Partida vergonhosa do Ceará, que ainda tem um pequeno risco ainda de ser rebaixado, né? Teve até, parece que, uma premiação para os jogadores do Ceará não ser rebaixado, mas olha, vou dizer que nem merece, viu? Porque o desempenho é horrível nas últimas 4 rodadas, né? Óbvio que a gente sabe que tinha partidas muito difíceis, né? Mas convenhamos, né? Pelo menos jogar um pouquinho, né? Conseguiu perder pro Inter, perdeu do Mirassol. Qual foi outro? Empatou com o Cruzeiro, perdeu pro Flamengo. Acho que era isso, né? Agora pega o Palmeiras, né? Desempenho lamentável aí do time do Internacional aí ou do Ceará. O Internacional também, né? Mas do Ceará nesse finalzinho. A chance que, assim, a sorte que não teve. O Vitória acabou perdendo pro Bragantino também, né? Então. E o Inter também perdeu pro São Paulo, então teve problemas aí também Os outras equipes tiveram problemas, né, nessa penúltima rodada. Bom, aqui o último jogo, Cruzeiro 2, Botafogo 2. Cruzeiro que foi o nosso salvador da última rodada, dessa vez foi o nosso vilão. Eu falo isso porque nas entradas que eu fiz, o Cruzeiro foi realmente vilão. E só pra vocês verem esse top... Aí, ó. Um green apenas na síntese.
Over escanteios os primeiros 10 minutos, mais escanteios, ambos marcam o resultado final, red. Cartões green, e só bateu no finalzinho, viu? Porque o cara foi expulso lá. Eu tava acompanhando esse jogo, o Cruzeiro foi nosso vilãozão aqui. Lista completa, no resultado, quantidade de gols, ambos marcam, e quantidade de escanteios, red. Cartões green, finalizações, red. Chutes a gol, resultado HT gol, HT green. Escanteio, segundo HT, resultado do segundo tempo, red. Gols, segundo tempo, escanteio, segundo tempo, dupla chance green. Empate anula void. Handicap, placar exato, escanteios nos 10 primeiros minutos, escanteios, red. Mais cartões, mais finalizações green, mais chutes a gol red, tempo que não é gol green e performance equilíbrio ali, não sei o que, 37,5%. Diagnóstico, como dizer, um desastre, né? O efeito game state, placar manda no jogo. A nossa análise pré-jogo baseou-se nas médias históricas onde o Cruzeiro ataca muito em casa. Porém, ao fazer 1-0 logo aos 15 minutos, o Cruzeiro recuou, terminou com 43% de posse. Consequência, o Cruzeiro, que faz em média 7 cantos, fez 1 no jogo todo. O Botafogo, obrigado a buscar o resultado, fez 7. O cenário do jogo inverteu a estatística fria. A quebra da defesa de elite em defesa do Cruzeiro, 0,67 gols sofridos, colapsou no segundo tempo, sofrendo 2 gols de um ataque que estatisticamente não marcava fora de casa. Isso destruiu as leituras de under goals e ambos não marcam. Fantasmas dos 10 primeiros minutos, a estatística de 100% de cantos nos primeiros 10 minutos, validada pelo auditor, falhou. O jogo começou tenso e travado no meio campo, sem profundidade até o gol do Cruzeiro. Essa partida aqui foi um desastre, hein? Acho que é a nossa pior partida, né? Se eu tô no certo aqui, tô. Beleza. Finalizado aqui, deixa eu só buscar quais são as outras partidas dessa 37ª, que são aqueles jogos do Palmeiras lá e do Flamengo, né? Porque aí eu vou trazer para cumprir aqui, Palmeiras. Não, é Palmeiras e Vitória. Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que eu até já fiz essa partida já. Quando é que foi esse jogo? 19. Deixa eu achar ela aqui, porque eu vou incluir nesse radar. Até pra gente ter aqui, ó, Palmeiras e Vitória. Até pra gente ter ela completinha aqui. Auditoria. Palmeiras e Vitória, já, só de olhar a gente já sabe que foi ruim já, né? Porque o jogo fugiu completamente do que era esperado. E outro foi Bragantino e Atlético. Que foi quando? 16. Deixa eu achar ele aqui. Calma aí, pessoal. Acho que eu já validei essa partida aqui também. Então, ou eu nem fiz esse jogo. Será que eu não fiz? Não tô achando aqui. Será? Não, tá aqui, ó. E... Bom, pessoal, se eu não tinha falado sobre esses jogos aqui, ficou lá atrás, eu não vou comentar desses jogos também, né? Fica aí pra próxima. Que não vai acontecer também. Vamos lá, vamos fazer a validação agora. Acho que tivemos números ruins, né? Quase que eu peguei o prompt errado. Aqui, deixa eu pegar todos vocês. Vai demorar porque são 40 páginas aqui no Word. Eu só não sei se o da 34ª tá aqui, viu? Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se o da 34ª tá aqui. 36ª. 35ª. Não tá. Putz, não vai dar pra validar a 34ª. Na verdade,
É, vai dar sim, porque eu tenho. Não, vai dar porque eu tenho o arquivo aqui. Ai, cara. Deixa eu atualizar aqui, pessoal, rapidinho, porque quando ele não coloca, ele precisa entender que rodada é essa. Enquanto isso, deixa eu salvar aqui. E aí eu vou pegar o arquivo da 34ª pra gente atualizar a 34ª também, né? Ter os números certinho, né? Aqui, como vocês sabem, aqui a gente não esconde nada. A gente faz tudo do jeito certo, sem esconder nada. Eu tô olhando aqui porque eu já tinha o arquivo da 37ª, mas era por causa disso, né? Porque eu já tinha esses jogos. Beleza, deixa eu abrir aqui o 34ª, então. Bom, enquanto isso, deixa eu olhar aqui. Então aqui ele fez a validação, né? Bonitinho. Deixa eu ver como é que tá no vídeo isso, porque geralmente quando acontece assim. Não, tá bom. É... é, Beleza, fechou aqui, ó. Síntese, então. 43,7%. Diagnóstico crítico, a pior performance da temporada na Elite. A pior da temporada? É, pior mesmo. 43,7%. O motivo foi a dependência de indicadores de volume do favorito, em jogos onde o favorito fez o resultado cedo e parou de pressionar, onde a bola simplesmente não entrou. Lista completa, 56,8%. A lista completa sustentou-se melhor que a síntese, pois acertou consistentemente a leitura de volume de finalizações e 10 primeiros minutos, mesmo quando o resultado falhou. O acerto de ouro, Bahia 2, Sport 0, leitura perfeita, o modelo previu que o Bahia amassaria e que o Sport seria nulo, acertamos o placar exato, handicap e volume, lição, contra times Z4 desmobilizados, o favorito cumpre o handicap. Anomalia, fica a dica aí. É que esse vídeo vai ser depois da entrada, então fica a dica pro futuro aí. Anomalia, o Palmeiras 0, Vitória 0, o Palmeiras teve 2,39 de XG, gols esperados no alvo e não marcou. O modelo acertou tudo, chutes, cantos e domínio. Menos placar. Lição, volume sem eficiência quebra a banca em ML, Moneyline. Alerta de roteiro, Fortaleza 2, Corinthians 1, Fortaleza fez gol aos 8 minutos e recuou, 30% de posse. O modelo esperava o Fortaleza atacando, o over escanteios, mas o Corinthians assumiu o volume. Lição, gol cedo igual inversão de tendências de cantos. Conclusão e diretriz estratégica, a matemática do modelo funciona para prever o cenário. Quem chuta mais, quem tem a bola, quem chuta mais, quem tem a bola, mas precisa de ajustes urgentes para prever o comportamento pós-gol. Não confiar cegamente no confronto direto, o Bragantino quebrou tabus históricos do Atlético Mineiro na base do volume atual, ignorando o passado. Projeção contra mira torta, times com XG alto e poucos gols, Vasco e Bragantino não devem ser apostados em vitórias secas em over finalizações. Gestão de goleada, se a previsão é de goleada fácil, a aposta em over cartões deve ser cancelada. Beleza. Eu não vou. Sobre a 34ª, pessoal, eu não vou criar aqui não, porque senão vai atrapalhar meu filtro. Então deixa eu pegar aqui o arquivo da 34ª. Calma aí, calma aí. O vídeo já tá longo já, né? Deixa eu ver aqui, Brasileirão, 34ª. Aí eu não atualizei enquanto ele abre aqui. 56 e quanto? 8. Eu vou abrir outro chat para colocar, porque senão ele vai criar filtro em cima da 34ª e não em cima da 37ª. Aí, aí não, né, galera? Aí me atrapalha, né? Tem que criar sempre filtro em cima do mais próximo, né? Aí eu crio só pra gente aparecer aqui, depois eu apago esse chat. Não vai dar bagunça.
E a gente atualiza. E olha que eu acho que vai ser pra pior, viu? Mas é aquilo, né, pessoal? Aqui a gente não esconde o jogo. Aqui é vida real. Se vai bem, as coisas vão bem. Se vai mal, as coisas vão mal. Ué, ele não pegou o jogo do coisa? Ah, tá certo. Não, pera aí, acho que não tá certo não. Tá certo. Tô viajando. Não, na verdade não pode estar certo. Por quê? Porque eu tô pegando dois jogos do Vitória nessa rodada, pô. Tá certo, eu que tô viajando, pô. O jogo do Palmeiras da 34ª é o jogo do Atlético Mineiro, que foi agora. E essa bagunça do CBF aí, meu, que me ferra aqui, mano. Atrapalha tudo. Bom, atualizando as nossas médias, então aquilo, a gente tá bem ainda, né? 65,39% na síntese, 57,08%. Faltou trabalhar um pouquinho esse filtro ali, né? Faltou alguma coisinha ali, a gente teve bons números em bastante rodadas aí. Na lista completa, poucos, né? Só 3 rodadas atingiu 60%, mas a gente nunca chegou a ter menos de 50%, né? Na lista completa. Acho que essa queda no final era esperado. Talvez que o filtro não funcionasse, aí eu já não esperava tanto assim, né? Bom, média geral então, 34ª, é que a gente teve uma queda, né? 74,4 e 59,5. Fechou. Beleza. É isso. Bom, galera, é isso. Foi então o vídeo dessas duas rodadas aí, né? 34ª e 37ª, mas o nosso foco aqui foi a 37ª, onde a gente vai atualizar o nosso filtro. Então é isso, a gente esperava uma queda assim, né? Por conta das equipes estar menos impactada no brasileiro, não ter tanto o que fazer. Eu era esperado, eu já esperava isso. Acho que os nossos números gerais ainda são bons, mas o número para essa rodada foi ruim. Até pelas entradas que eu fiz, eu já esperava também que tivesse sido ruim. Mas é isso, acho que a ideia é esse experimento. Na próxima rodada a gente vai fazer um apanhado geral aí, falando desses números gerais, falando mais um pouquinho sobre isso, né? A gente não conseguiu acompanhar todo o Campeonato Brasileiro, mas acho que, assim, pelo que eu tinha do futebol brasileiro, sempre que eu fazia esses experimentos antigos, eu nunca curti muito fazer do Brasil, porque eu achava que era isso, oscila demais. E eu acho que não, acho que aqui a gente tem um resultado ok, tem oscilação, óbvio, mas acho que é um aprendizado que a gente vai chegar no futuro aí para o ano que vem aí, para as competições estaduais. A gente vai acompanhar, obviamente, todas as equipes da Série A nos campeonatos estaduais. Vamos acompanhar o Brasileirão Série A. Se o Internacional for rebaixado, né, ou o Santos, os times das equipes grandes, a gente vai acompanhar eles também na Série B. Com esse foco, né, de estar acompanhando as principais equipes aí no mundo, né, e no Brasil a Série A completa e também no caso, né, o Internacional aí, que é o que está mais próximo, né, da Série B. A gente vai ver como é que vai ter. Quando vocês estão assistindo esse vídeo, vocês já vão saber, né? Quem vai ser rebaixado, mas fica esse aprendizado, né? Variou menos, por exemplo, que competições como a Série A italiana, né? Para quem vai ver o vídeo aí, que talvez saia antes desse aqui, vê que lá oscilou muito. Aqui a gente oscilou, mas acho que menos do que outras competições. Ligue 1, a pergunta com a gente teve uma outra. Varia muito entre os jogos também. Premier League está começando a chegar, acho que nesse nível que a gente busca. Eu acho que essa rodada desse final de semana aqui, do dia 6, 7 e 9, né? 5, 6 e 7, né? Sexta foi 5, sábado 6, domingo 7. A gente manteve ali um caminho ali que eu acho que é isso. Mesmo que a gente vá devagarzinho, são 38 rodadas, né, galera? Dá pra gente achar a nossa síntese principal e o resto ir caminhando devagarzinho.
Essa é a nossa ideia, esse é o nosso projeto. Beleza, o vídeo já tá gigante, 50 e poucos minutos já. É isso, se você curte esse experimento, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, por gentileza, só inscreva-se no canal, deixa o likezinho no vídeo aí. Esse é um experimento que a gente tá fazendo aí, muito legal, acompanhando desde a 33ª, né, se eu não me engano. Aqui a gente fez a 30ª rodada. Desde a 30ª rodada, a gente fez análises antes, mas não com esse perfil, não com esse prompt, não com essas ideias. E no futuro a gente tem um monte de projeto legal aí para continuar com Footstats aí. Beleza, pessoal? É isso. Entre no nosso grupo do Telegram, porque lá tem todas as nossas entradas. O Campeonato Brasileiro termina, mas as outras competições continuam. Fechou? É isso. Até a próxima. Valeu!